Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Chameleon Componentes. Meu nome é Jader, eu sou o fundador da Chameleon Componentes e o nosso objetivo e missão é trazermos temas extremamente relevantes referente à iluminação a LED. E para isto, para ser relevante, nada mais, nada menos do que Vicente Scopacasa, o nosso mestre da iluminação a LED. Vicente, por gentileza, apresente-se ao nosso público. Olá, Jader. Olá a todos que estão nos assistindo. Vicente Scopacasa, trabalho na iluminação com LEDs desde 1978, quando, na verdade, só existia LED vermelho e LED âmbar, né? Eu tive a oportunidade, vamos dizer, né, a sorte, né, de ter participado de toda essa evolução que culminou no final dos anos 90 com o surgimento do LED branco. E aí eu migrei da eletrônica para a iluminação, porque luz branca é a base da iluminação, né? Eu migrei, até eu costumo brincar que eu surfei na onda, não só na onda, como no tsunami, né, da tecnologia LED, e vim parar na praia da iluminação, que é um motivo de bastante satisfação, porque é um tema que eu gosto muito, a gente estuda muito, toda hora tem alguma coisa nova. E, inclusive, aqui hoje, né, nessa nossa conversa, com certeza nós vamos falar de bastante novidades, né, e do que vem acontecendo com a iluminação por causa da chegada dos LEDs. Muito bom, Vicente. Muito bom mesmo. Então, o nosso tema de hoje está relacionado à eficácia luminosa e à cromaticidade da luz, né? Então, Vicente, para começarmos a entender estas variáveis, o que se entende por eficácia luminosa? Então, a eficácia luminosa é uma medida, né, que a gente utiliza principalmente para a tecnologia LED, que a gente chama de tecnologia de iluminação de estado sólido, que representa a quantidade de fluxo luminoso em função dos watts elétricos consumidos. Como a gente sabe, toda fonte de luz ela utiliza energia elétrica, transforma energia elétrica em energia radiante, que é luz. A unidade de energia radiante, ou fluxo luminoso, é o lúmen, e a unidade de potência elétrica, né, que a fonte de luz consome, é watt. Então, entende-se por eficácia luminosa a quantidade de lúmen gerado por uma fonte de luz em função dos watts elétricos consumidos. E eu gostaria de chamar a atenção que esse é um termo que normalmente é usado de forma não correta, né? O termo correto é eficácia. Muita gente utiliza como eficiência luminosa, e na verdade não. Segundo a IES, a Illuminating Engineering Society, ela define eficácia luminosa como sendo a relação lúmen por watt, e eficiência luminosa quando, no caso das lâmpadas, quando você tinha a fonte de luz que era acoplada na luminária. E dependendo do fabricante, o fluxo gerado pela luminária poderia ser diferente. Então, a gente tratava em eficiência, que é uma medida normalmente em termos de porcentagem. Ela é definida por porcentagem, ou seja, quantos por cento do fluxo de luminoso da lâmpada está saindo da luminária. Então, é muito importante isso. E eficácia luminosa tem esse sentido realmente de relação lúmen por watt. Perfeito. Então, aquele velho conhecimento antigo da lâmpada, quanto mais watts, melhor, iluminar mais, isso foi por água abaixo na tecnologia LED, né? Totalmente, Jade. Foi por baixo mesmo, porque voltando na época das lâmpadas, a gente definia a lâmpada por potência, né? Perfeito. Uma lâmpada de sódio de 70 watts, uma lâmpada incandescente de 100 watts. Por quê? Porque a tecnologia estava muito madura e os fabricantes, que eram poucos na verdade, eles já alcançaram o valor de fluxo luminoso praticamente igual, com muita pequena diferença entre um e outro. Então, era costume especificar a fonte de luz por potência elétrica, por watt. Com o LED, isso mudou radicalmente, você tem razão, porque não necessariamente, dependendo do fabricante, dependendo do projeto da fonte de luz, eu posso ter diferentes quantidades de lúmen, né, diferente fluxo luminoso em função da mesma potência. Então, hoje, com os LEDs, nós não tratamos mais por potência. A especificação
da fonte de luz não está mais em potência, e sim justamente na relação da eficácia lumen por watt. Muito bom, um ponto de atenção para os usuários finais extremamente relevante. Sem dúvida. Então, Vicente, a eficácia é um tema que veio à tona com muito mais relevância hoje em dia. Existe alguma relação entre eficácia e a cromaticidade da luz? Existe sim uma relação direta. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos diferentes eficiências em termos de iluminação, em termos de cor, né? Independente se é luz branca, independente se é luz colorida, nós não temos a mesma sensibilidade, tá? Então, os fabricantes, normalmente os fabricantes de LED, né, do diodo, do componente, eles costumam, na especificação, colocar lá qual é a coordenada de cromaticidade. O que é isso? Onde está exatamente a cromaticidade da luz, e isso normalmente é colocado num diagrama de cromaticidade, que são diagramas que são elaborados e produzidos pelo CIE, Comissão Internacional de Iluminação. Então, é muito comum você pegar a especificação de um LED, por exemplo, onde o fabricante fala, o XY, normalmente se refere ao CIE 1931, o XY, que define a cromaticidade, é tal, dá um determinado valor, né? E aí você já sabe onde está esse ponto de cromaticidade, e dependendo desse ponto de cromaticidade, a gente pode ter eficácias diferentes, né? Muito bom, Vicente. Será que a gente consegue dar um exemplo prático? Eu acho que é interessante, né? Tem o slide, né? Tem um slide que a gente poderia mostrar. Talvez fosse até interessante você falar, já que é um produto, é uma especificação de um produto, né? Que a Camilion trabalha, né? Então, Perfeito. talvez fosse interessante. Né? Então vamos para um exemplo prático, né? Trazendo para nós aqui a nossa marca Manlux, né? Com sede na Califórnia, Estados Unidos, e fábricas na China. É uma empresa que tem um foco muito forte em estar na vanguarda da alta eficácia. Então, ela desenvolveu os nossos produtos, né, com essa questão de forma muito relevante do ponto cromático. Porque se a empresa visa a máxima eficácia, ela tem que ter uma estratégia de ponto cromático, né? No nosso caso da Manlux, foram desenvolvidos 3 pontos cromáticos, o A0, o G0 e o H0, cada qual com a sua orientação de aplicação para indoor, outdoor ou ambas, né? Ou ambas as situações. Então, veja, eu trouxe para vocês aqui relatórios práticos para exemplificar isto, né? Então, quando a gente fala de outdoor, iluminação pública, por exemplo, a eficácia energética é extremamente relevante. Então, a Manlux, tudo que ela fez na construção do LED, e ganho de eficácia, ela trouxe. Então, nós utilizamos 2 pontos cromáticos diferentes, o H0 e o G0. Né? Como resultado final, já fazendo um spoiler, o H0 a gente tem um ganho de entre 1,5% a 3% de eficácia. Né? Então, como vocês podem ver no slide, a versão H0 trouxe uma eficácia de 237 aproximadamente lumens por watt, contra a versão G0 de 232,18 lumens por watt. Porque o foco da aplicação é realmente buscar a máxima eficácia com um pequeno ganho, uma pequena diferença entre um ponto e outro, que na prática, a percepção de luz, né, não muda nada para o usuário final. Então esses são os 2 exemplos que eu trouxe de relatórios práticos que vocês estão vendo no slide. Certo, Vicente? Certo, correto. Como eu falei anteriormente, dependendo do ponto de cromaticidade, das coordenadas de cromaticidade, o nosso sistema visual tem uma percepção diferente, né, da cor. E, óbvio, como eu falei, não necessariamente nós temos a mesma sensibilidade para todas as cores, né? Perfeito. Então vamos seguir, né, com mais perguntas relacionadas ao tema? Vamos lá, ótimo. Vamos lá. Quer dizer, então, que dependendo da cromaticidade, podemos ter diferentes eficácias. Isso já está concluído, né? Alguma coisa a acrescentar nessa pergunta? Sim, alguma coisa a acrescentar. Inclusive, eu vou aqui compartilhar um slide
que mostra qual é o comportamento da sensibilidade humana, né, quanto a cores, a luz. Perfeito. Então, nesse gráfico, vocês podem ver que tem no eixo horizontal, tem o que a gente chama de espectro visível, né, que vai desde o violeta até o vermelho, mais tecnicamente falando, comprimentos de onda de 380 até 780 nanômetros, e nós temos dois tipos de sensibilidade que nós costumamos, quer dizer, na verdade são até mais, mas os dois mais importantes é o que a gente chama de sensibilidade fotópica. O que é sensibilidade fotópica? É a sensibilidade do nosso olho num ambiente com alta iluminância. Por exemplo, esse ambiente que nós estamos aqui. Muito Nesse bom. ambiente que nós estamos aqui, é considerado um ambiente fotópico, e a maior sensibilidade do nosso olho está no comprimento de onda de 555 nanômetros. O que é isso? É entre o verde e o amarelo. Então, a nossa maior sensibilidade no ambiente fotópico na faixa do verde. Conforme nós vamos para o vermelho, a sensibilidade começa a cair, porque nós já estamos indo para o infravermelho e nós não enxergamos. E, da mesma forma, quando vamos para o azul, a sensibilidade também cai. Por quê? Porque estamos indo para o ultravioleta e nós não enxergamos o ultravioleta. A menos que você seja alienígena, talvez, né? Aí talvez alguém possa enxergar o ultravioleta. Vez, né? Mas normalmente ser humano não tem a capacidade de enxergar ultravioleta e nem infravermelho. Tá? Maravilha. Agora, quando muda a iluminância do ambiente, quando você vai para uma iluminância muito baixa, por exemplo, você no meio do mato, à noite, sem nenhuma luz elétrica, só com a luz das estrelas e a luz da lua. Isso nós conhecemos como um ambiente escotópico. Ou seja, mas a sensibilidade do olho muda. Na verdade, a maior sensibilidade vai para 507 nanômetros, que está na região do ciano, do verde azulado, né? Então, dependendo, isso é uma prova de que, dependendo da cor e dependendo de algumas características, o nosso olho sofre alteração de sensibilidade, né? Então, isso é muito importante, porque a gente utiliza isso muito em estudos, né? Então, mais uma prova que a cromaticidade, de certa forma, muda, né? No slide que eu coloquei agora, no próximo slide, a gente pode ver isso também, né? Eu tenho ali um diagrama de cromaticidade, que é o CIE 1960, que está do lado direito da tela, e do lado esquerdo eu dei um zoom na parte que a gente chama de iluminação branca, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma determinada temperatura de cor, seja ela qual for, temperatura de cor é a aparência da luz branca, né? Por exemplo, 3.000 Kelvin, né, que é uma medida, a gente considera como uma luz quente, e dependendo da cromaticidade, se ela estiver abaixo da curva do corpo incandescente ou acima, eu tenho a mesma temperatura de cor, porém eu tenho sensação de cor totalmente diferente. Então, mais uma prova de que, dependendo da cromaticidade, né, se a cromaticidade tiver a 3.000 Kelvin para baixo da curva do incandescente, eu tenho uma sensibilidade para a mesma temperatura de cor que eu teria se essa cromaticidade estivesse acima. Então, isso é muito importante, né, que a gente leve isso em consideração para, inclusive, definir fonte de luz adequadamente, né? Como é que nós temos que definir fonte de luz? Se não vira uma coisa aleatória. Não, 3.000 Kelvin não significa nada. Eu posso 3.000 Kelvin com sensibilidade totalmente diferente. Muito bom, muito bom. Bom, dado a importância disso, né? Como tudo na tecnologia, existem normas. E nesse caso, existe alguma norma internacional que rege todas essas condicionais fotométricas? Existe uma norma que foi, na verdade, a norma, eu estou mostrando até aqui no slide, né? Essa norma é uma norma norte-americana, é uma norma da ANSI, é a C78377. Essa norma já tinha uma norma equivalente na época das lâmpadas fluorescentes, e, se eu não me engano, no ano de 2005, a ANSI publicou essa norma para LEDs, ela é específica para iluminação de estado sólido,
que é a C78377. Essa norma ela tem várias funções. Primeira delas, definir quais são os valores de temperatura de cor nominais. Né? Então, como vocês podem ver aí na tabela, ela vai de 2.200 Kelvin até 6.500 Kelvin. 2.200 é uma luz puramente, né, muito quente, que a gente chama, aquela luz mais amarelada, e o 6.500 é uma luz bastante branca, né, que já tende para o azul, né, e, de certa forma, o que vai definir isso? Vai definir, o projetista de iluminação vai definir qual é a temperatura de cor que ele vai usar. Obviamente, a aplicação ela demanda temperaturas de cor diferentes, né? Se você quer criar um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais amigável, então normalmente se utiliza temperatura de cor quente, né? Com baixa temperatura, sei lá, 2.200, 2.700 Kelvin. Se você quer criar um ambiente estimulante, um ambiente que gera alerta, né, nas pessoas, cognição, então se usa uma temperatura de cor um pouco mais fria. E nós, obviamente, se nós tivéssemos tempo aqui, né, nessa primeira parte, a gente ia ficar falando de influências, estímulos visuais, não visuais da luz, porque luz é energia, né? Se a luz é energia, ela interfere com os seres vivos, então, mas numa futura oportunidade, num outro podcast, a gente pode analisar isso muito bem. Outra coisa, voltando para a norma, né, além dela definir os valores de temperatura de cor, ela define também as tolerâncias para cada valor de temperatura de cor, porque não necessariamente você consegue cravar uma temperatura de cor, por exemplo, um LED, né, de 2.200, os fabricantes não conseguem 2.200 toda hora, então tem uma certa tolerância, né, que é uma variação tanto para cima quanto para baixo do valor nominal, e dependendo do valor da temperatura de cor, essa tolerância muda, mas também é importante, né, para que o fabricante de LED, quando ele fala que o LED dele atende à norma da ANSI, então ele está respeitando os valores nominais da temperatura de cor, assim como está respeitando também as variações, as tolerâncias que essa temperatura de cor pode ocorrer. E aí um terceiro ponto importante também que essa norma define é a consistência da cor. Como eu falei há pouco, se você pegar uma temperatura de cor como exemplo, 4.000 Kelvin, agora eu falei em 3.000, então vamos mudar para 4.000, né, para ficar mais dinâmico. Dependendo da cromaticidade sobre a curva de 4.000 Kelvin, eu posso ter aparências de cor diferente. Então, essa norma também, ela restringe a variação máxima de consistência de cor. Tá? Aí nós vamos falar em STEP de McAdam, vamos falar em SDCM, que é Standard Deviation Color Matching, que são parâmetros, né? São medidas para consistência de cor. Então, essa norma é muito importante. Essa norma nós não temos uma norma brasileira para isso, mas a norma da ANSI, essa C78377, ela é muito utilizada aqui no Brasil, inclusive em algumas especificações e também algumas normativas, né, brasileiras, certificações, por exemplo. Essa norma também ela é utilizada e pode vir a ser utilizada. Eu diria que a norma da ANSI hoje é uma norma bastante internacional, né? Ela é bem internacionalizada, apesar de ser uma norma norte-americana, né? Maravilha, Vicente. Então, veja só, o número de variáveis que tem que ter a preocupação na iluminação a LED, visando ter a adequação do projeto correto para o usuário final, né? O conhecimento é extremamente necessário para que isso ocorra. Então, o Vicente já deu vários spoilers aqui de vários temas correlacionados a isso que vão ser desenvolvidos ao longo dos nossos podcasts.
É isso aí. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, para, de certa forma, compartilhar conhecimento, né? Eu acho que isso é o nosso objetivo, né? É compartilhar conhecimento, esclarecer eventuais dúvidas, porque uma coisa é importante, Jader. O LED, ele, como eu falei, comercialmente falando, ele vem desde a década de 90, né? Por exemplo, 98, 99 foram quando surgiram os primeiros LEDs brancos comerciais. Aquele que a gente fala, LED de prateleira, né? Se você quer comprar, o LED está lá disponível para você. Então, nós estamos falando já, mais de 25 anos que essa tecnologia está presente na nossa E se vida desenvolvendo, né? e se desenvolvendo. E muito, na verdade, mais presente mesmo a partir de 2015, nos 10 últimos anos, né? É só um adolescente, então. Na verdade, na verdade é. Na verdade é. Mas eu me lembro muito bem que logo no começo, no ano 2000, quando a gente começou a divulgar essa tecnologia, visitando as empresas, os fabricantes de luminárias, que eram empresas basicamente eletromecânicas, né? Soquetavam lâmpada, né? Como a gente costuma falar bem no popular. Metalurgia total. Era metalúrgica mesmo, e o LED, ele é eletrônico, ele é um componente eletrônico totalmente diferente, né? E eu me lembro muito bem que eu visitava as empresas e mostrava o componente, falava, isso aqui vai iluminar a rua no futuro. E muita gente falava, você está brincando, isso aqui nunca vai iluminar a rua. Falei, não, esse aqui não, mas o irmão dele, que vai evoluir, né, o irmão mais novo, ele vai iluminar a rua. E tinha muita gente que não acreditava na tecnologia mesmo, né? E importante, ainda hoje falta muito conhecimento sobre isso, né? Você falou no seu slide de aplicação indoor, outdoor, e isso foi uma coisa que eu aprendi, porque eu venho da eletrônica, eu trabalhei em fabricante de LEDs grande parte da minha vida, né? Hoje eu sou consultor de indústrias de iluminação, então eu aprendi algo muito interessante, que é a aplicação, né? Dependendo da aplicação, onde você vai utilizar a luminária, tem alguns requisitos e outros requisitos. Muito Então, bom. não tem sabe, aquele sapato que serve para todos Uma os regra pés. absoluta. Não tem, não tem. A aplicação é muito importante, né? Uma aplicação outdoor requer não necessariamente a mesma qualidade de luz de uma aplicação indoor, né? Muito bom. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E se tiver norma, obviamente seguir norma, e se não tiver norma, usar o bom senso. Maravilha. Né? Porque essa tecnologia ainda está muito em evolução. Nós não chegamos no limite teórico, nós vamos talvez falar sobre isso em futuros podcasts, mas nós ainda estamos meio que longe do que vai acontecer com a iluminação no futuro. O que nos motiva ainda mais. Sem dúvida nenhuma. Pois é, não pode parar de estudar. Não pode. E outra né? coisa que eu aprendi também, a gente tem que desaprender e reaprender, porque conceitos antigos não necessariamente são válidos hoje, mas por causa dessa nova tecnologia. É um jeito totalmente diferente de falar sobre luz. O LED trouxe vamos dizer assim, uma novidade, né, muito grande na tecnologia, e a gente está desaprendendo e reaprendendo todos os dias. Vamos destravar a mente, porque o LED possibilita isso com uma maior profundeza possível. Sem dúvida nenhuma. Então, falando de aplicação, Vicente, o que acha de fazermos uma simulação? No próximo slide, a gente consegue evidenciar ótimo. Uma simulação. Vamos fazer uma brincadeira Vamos aqui? fazer uma brincadeira. Então, vamos lá. Essa planilha aqui é uma planilha que define consistência de cor. Consistência de cor, ela é baseada na percepção do olho. Ou seja, como eu acabei de falar, para uma mesma temperatura de cor, nós podemos ter percepção de luz, de cor da luz diferentemente, né? Então, tem algumas medidas para isso. Uma das medidas é o que a gente muito conhecido no mercado, né? Que são os steps de McAdam, que foi uma experiência feita por um cientista.
Obviamente, nós vamos tratar disso muito provavelmente com mais detalhes em podcasts futuros, mas a gente tem como perceber aonde vai a influência, a consistência da cor através de medidas práticas. Então, nós temos aqui essa planilha, onde por exemplo, eu posso entrar com uma coordenada XY, e ver qual é o ponto de cromaticidade. Então, eu vou pedir para você, qual é a temperatura de cor que você tem Vamos aí? lá, Vicente. Um primeiro exemplo aqui de 6.300 Kelvin. Tá. Então, olha, eu vou acionar aqui 6.500, porque 6.300 está mais próximo de 6.500, lembra? Que é o valor nominal da norma da ANSI. Perfeito. Tá? Então, aí, para 6.000 e poucos Kelvin, você tem um valor de X e de Y. Perfeito. Valor de X, 0,31 55. Tá? E aí o valor do Y... Coordenada Y, 0,3382. Esse é o nosso primeiro exemplo. Tá. Então, o que eu tenho? Essa luminária... Tá vendo esse gráfico aqui da direita? Aqui são o que a gente chama de steps de McAdam, que vai... A norma da ANSI, ela vai até o limite de 7 steps de McAdam. Tá? Perfeito. Então, o que nós temos aqui? Essa curva azul aqui que vocês estão vendo é a curva do corpo negro, e os steps de McAdam aqui para 6.500 Kelvin, nós estamos falando de 6.500 Kelvin, eles estão representados por essas várias elipses. Aí, perfeito. Tá? Então, se a cromaticidade estiver o mais próximo possível da primeira elipse, da menor, maior é a consistência de cor. Quando o ponto de cromaticidade, que vocês estão vendo aqui, esse pintinho preto aqui, né? Esse ponto preto, quanto mais ela vai para a extremidade das elipses, menor consistência de cor. O que significa isso? Esse estudo mostra... baseado em teste com pessoas, né? Ele mostra qual é a variação de consistência de cor, ou seja, se as pessoas percebem variação de cor, mudança de cor, de cromaticidade ou não. Se tiver próximo da primeira elipse, menos pessoas percebem diferença. E se tiver próximo da 7ª elipse lá, a grande maioria das pessoas... Por quê? Porque nós enxergamos diferente, nós não temos a mesma sensibilidade. Homem tem sensibilidade diferente de mulher, né? Sexo masculino, feminino. Idoso já não enxerga cor, não percebe cor como enxergava quando era mais jovem. E tem o aspecto cultural também, ou seja, nós não necessariamente temos a mesma percepção de cor, independente do fato de todos nós sermos humanos. Tá? Nossas mulheres, namoradas e amigas que nos digam, né? Esse é o maior exemplo... Nunca discuta a cor com mulher, Jader, você vai perder. Nosso maior exemplo está na... Porque isso é genético. Tá certo. Inclusive, eu vou citar um fato interessante. Todo mundo, eu tenho certeza, conhece um homem daltônico, né? Que tem daltonismo, né? Cerca de 8% da população masculina no mundo tem algum grau de daltonismo. Tem vários tipos de daltonismo, né? O maior deles é aquele que confunde o vermelho com o verde. Tá? Uau! Aí eu pergunto, quantas mulheres daltônicas vocês conhecem? Eu nunca conheci uma e muito provavelmente nunca vou conhecer, porque... A porcentagem de mulher daltônica é 0,01%. Muito baixo. Não, é loteria. Se a mulher for daltônica, põe numa redoma de vidro, merece ser estudada. Por quê? Porque isso é genético. Aquele negócio eu não entendo disso, tá? Mas conversando com pessoas que entendem, né? O cromossomo, Xzinho, Y, aquele negócio de X e Y... A composição da mulher não permite que ela tenha daltonismo. Ela pode transmitir, eventualmente, né? Pode gerar uma pessoa que tenha daltonismo, mas a mulher... Então, realmente não discuta com as nossas mulher amigas. Que você vai perder. Na maioria dos casos, você vai perder. Então, voltando aqui para o nosso gráfico, né?
nós temos lá, esse LED que você me passou, essa cromaticidade, ele está com 2 steps de macadam, tá vendo? Ele está na segunda elipse. Maravilhoso. Então, Maravilhoso. na verdade, é um ótimo LED. Lembrando que é o nosso LED Manlux, né, da nossa linha de produtos, com esse exemplo prático que nós demos. Ah, é? É. Você tem algum outro, não? Temos algum então, outro. Então vamos ver que temperatura de cor que é. Vamos lá. 6.135 Kelvin, que é o resultado prático, né? Tá. Então o X. O X, 0,38... Desculpa, 0,3184. Tá. E Y, 0,3431. Ok. Então, lá, ele está com é o ponto de cima, né? Ele está com 1, 2, 3... Ele está dentro de 4 elipses de macadam. Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui? Aquilo que eu falei há pouco, né? Uma aplicação indoor, uma aplicação outdoor. Então, criou-se uma certa regra no mercado que para iluminação indoor, ou seja, iluminação de interiores, essa variação de steps de macadam, seja ou SDCM, tá? A gente pode usar os dois. Talvez a gente também vai falar com mais detalhe disso em futuros... Eu espero, né? Sim, em futuros vamos. podcasts, que está muito interessante isso daqui. Sempre honra tá contigo, muito, mestre. Né? Então, para iluminação indoor, a gente tem especificado normalmente até 3 steps de macadam, porque segundo dados estatísticos, cerca de 97% da população não vai perceber inconsistência de cor. Até 3 steps de macadam. Então, isso para o ambiente interno é muito importante. Por quê? Porque a luminária está muito próximo da gente, né? Vem nessa sala aqui, por exemplo, né? As luminárias estão muito, muito próximo, então é muito fácil a gente perceber inconsistência de cor, tá? Já para iluminação outdoor, esses 3 steps já é um preciosismo, tá? Para iluminação indoor, eu diria que até 5 steps ou 5 SDCM seria um valor ideal, apesar que a norma da ANSI permite até 7 steps de macadam, tá? A ANSI vai revisar isso daí? Muito provavelmente ela vai revisar. Por quê? Porque no início era difícil ter essa consistência de cor com LED. Tá? Perfeito. Com o avanço da tecnologia, os fabricantes foram estreitando mais essa distribuição, então, muito provavelmente, a ANSI deve, na verdade, eu espero, né, que num curto espaço de tempo ela comece a diminuir, passar, por exemplo, de 7 steps para 5 steps no máximo, né? Porque a grande maioria dos fabricantes já está se adaptando e está, vamos dizer assim, estreitando essa variação de consistência de cor na sua produção. Né? E nós que estamos no meio da indústria de iluminação LED, temos que ser vetores que influenciam esta evolução. Exatamente, exatamente. Porque uma coisa é o fabricante do LED e a outra coisa é o fabricante da luminária, né, da fonte de luz. Então, obviamente, a maior importância aqui em termos de qualidade de luz, está primeiramente no componente, no LED, né? Quanto melhor a qualidade de luz do LED, não só em termos de consistência, mas reprodução de cor, por exemplo, né? Quanto melhor for a qualidade de luz, a tendência é que a luminária também tenha uma... Nem sempre acontece, porque tem gente que acaba usando indevidamente o LED, né? Na hora de fazer o projeto e não necessariamente... Né? Mas é uma garantia de que se você tem um bom LED, é a garantia de ter uma boa luminária. Se você tem um LED ruim, aí não tem jeito, a luminária não vai ser boa, não tem como melhorar a qualidade da luminária se o LED, né? Então, na verdade, é uma sequência, né? Quer dizer, vamos dizer, é um compromisso, né? Que desde o surgimento do LED, desde a fabricação do LED até chegar no produto final. Muito bom, Vicente. Então, lembrando que esses 2 exemplos simulados são 2 exemplos práticos da nossa família Manlux que comprovam uma das variáveis de alta qualidade do nosso produto, né? E também, eu acho que a gente está encerrando, né, esse primeiro tema. Quero ressaltar aqui, né, que o Vicente Scopacasa, nosso mestre da Light Pro, ele
Ele é um professor exímio da iluminação e tem diversos cursos, como vocês podem ver no slide. Então, aproveitem as oportunidades de aprender com o nosso mestre. Ok? Ok? E aí, terminamos? Fechamos hoje? Fechamos, então. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão a todos, Foi gratidão muito ao Vicente, interessante. aos telespectadores, aos ouvintes. Olha, e eu espero te ver num próximo. Isso já é uma coisa que já está na minha mente e vai acontecer. Muito já que você bom. nos deu essa abertura, Muito é bom. uma coisa para ser eterno, vamos dizer assim. É isso aí, vamos lá. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Fechamos aqui.